Se tivesses que escolher entre o futebol e a área das bicicletas, qual é que escolheria? Escolheria ir de bicicleta a jogar à bola. Ok. Então, não era capaz de escolher entre uma das áreas? Não é impossível. Animal favorito? Cão. Se fosse um animal, seria? Uma vez disseram que eu era um tubarão, pela minha atitude, a minha forma de atuar. Provavelmente gostaria mais de ser um golfinho. Um golfinho é mais suave. Maior defeito? Casmurro. Maior qualidade? Não sei, tenho que perguntar lá em casa. Prato favorito? Cozinha à portuguesa? Cozinha favorita, em termos mundiais? Portuguesa e japonesa. Melhor treinador de futebol nacional? Pode ser de antigamente ou da atualidade? Eu aprendi com todos, mas aprendi muito com o António Regadas. E internacional, se tivesse que indicar um, qual indicaria? O Mourinho. Estamos aqui em mais um A Conversa com um cenário idílico que toda a gente vai invejar, certamente, se não é da Barra, tem que aqui passar, porque realmente nós sabemos que temos que aqui estar presentes e sentir esta maresia para realmente estar no ambiente. E ao meu lado tenho José Nuno Amaro, ou Nunes Amaro, para os que conhecem nesse âmbito, que vai-nos falar um bocadinho sobre a sua vida, sobre si, e vamos conversar com ele. Olá, Nuno. Olá, Soraya. Muito obrigado pelo convite. Obrigada eu por aceitar, que realmente foi uma boa proposta, aqui estamos no Roots Bar. Quem conhece a Barra, realmente isto já não é estranho para as pessoas, não é? Exatamente. O Nuno é da Barra. Sim, pode-se dizer que sim. Sou natural da Gafanha da Nazaré. A maior parte das pessoas conota-me com Águeda, obviamente que sim. A minha mãe é da Águeda, o meu pai era natural da Gafanha da Nazaré, mas mais propriamente na Barra. Toda a minha infância foi vivida aqui. Portanto, há pouca gente que me conhece ou que me reconhece como um natural da Gafanha, mas mais precisamente da Praia da Barra. Sim. Mas pronto, é tal piadinha de que, estando eu ligado às bicicletas, é óbvio que tinha que ter metade da Gafanha da Nazaré, sendo a cidade das bicicletas, e uma outra parte da Águeda, que é a terra da indústria das bicicletas. Que realmente não há forma como fugir às bicicletas. Nada, nadinha. Desde que nasci, quase podia fazer aquela piada que nasci já com Já sobre rodas. sobre rodas, sem pedais, depois com o tempo eu fui aprendendo, mas não vou usar essa piadinha. Não vale a pena, não vale a pena. Então, a sua infância foi aqui na Barra? Foi dividido entre a Praia da Barra e Águeda, mas essencialmente aqui, sim. Passava todo o meu tempo na Fernandes Labrador, hoje tem Alcatrão, naquele tempo era um estradão de terra que tinha meia dúzia de casas. Sim. E quais são as melhores memórias desse tempo? Todas, de poder andar a pé para todo lado, sem o mínimo de constrangimentos, as aventuras que criei com os meus amigos, fosse aqui na praia, nas dunas, na densa vegetação que existia na altura, ainda me lembro do cheiro, lembro-me também dos inúmeros animais que iam crescendo por aí, selvagens, digo selvagens, mas quando digo selvagens é porque não tinham um dono, estamos a falar de cães que nasciam para aí. Obviamente, lembro-me de raposas que, precisamente, quando a pandemia nos atacou, Sim. eu lembro-me de, algumas vezes, como patrulheiro, de sair para fazer aqui algumas incursões junto da praia e das dunas, ter visto novamente raposas na Praia da Barra. Eu só me lembrava disso quando era miúdo, tinha para aí 5, 6 anos. Os animais voltaram a invadir a Praia da Barra. Teve esse lado bom de ter criado alguma regeneração e alguma vida própria de espécies que nós nem sequer imaginávamos que continuavam por cá. Sim, e essa é uma preocupação sua também, a sustentabilidade, a ecologia. Muito. Também é por isso que tem uma ligação tão forte às bicicletas. Eu sempre tive. Eu há 5 anos decidi com um grupo de pessoas constituir a Associação Patrulheiros, que felizmente tem sido um projeto também de sucesso, para, provavelmente junto das entidades responsáveis, a termos uma
uma fórmula para os apoiar e ao mesmo tempo também simplificar o processo de protegermos o ambiente e de criarmos novas formas de sustentabilidade. Mas sim, mas desde miúdo tinha esta ligação, tanto aos animais como à própria vegetação e ao ambiente que nos rodeia. Tudo que seja sustentável, e de facto o Roots é um exemplo perfeito, não é? Nós temos aqui palmeiras, apesar de serem espécies invasoras, mas o cuidado com que se vai tendo para preservar a praia com alguns itens que nos fazem sentir bem. Claro. E se fosse para dar um tour a alguém que vem à Praia da Barra pela primeira vez, aqui à zona, onde é que os levaria? Era uma voltinha de bicicleta? Não, para já mandava-os vir conforme o mês que viessem, mas se viessem no verão mandava-os logo vir de autocarro ou de bicicleta diretamente para a praia, porque todos nós sabemos a dificuldade que é de estacionar em condições legais e sem, digamos... Sem chatear os moradores. Exatamente. Sim. Para já mandava-os vir de bicicleta. Depois era um tour completo, começando pelo nosso emblemático farol, que eu acho que é uma imagem realista. Eu ainda, quase todos os anos, tenho amigos estrangeiros que vêm cá e eu puxo para vir cá passar algumas temporadas. E o farol é das coisas que mais os fascina. A ria também. As dunas são tudo aquilo que é natural e que nós às vezes não damos tanto valor, nem lhes damos o devido cuidado ou não entregamos enfim, a nossa presença ou a nossa proteção e o tal devido cuidado. Tudo isso são coisas que eles adoram e acham que fica bem. Todos perguntam logo, não é? Tipo, tens um barco? Não. E é de facto interessante as pessoas questionarem-nos se temos barcos, não é? Quando depois... É uma coisa comum que as pessoas pensam que toda a gente tem barcos aqui. Não é o meu caso, mas a malta que tem vários carros dizerem assim: então mas tens tantos carros, não tens um barco? Não. Mas eu entendo e eles têm razão, não é? Porque é que nós não exploramos a parte dos canais, mas depois conseguimos ter maior número de veículos para circular nas estradas quando vivemos numa zona onde podíamos talvez tirar mais partido disso. Mas pronto, isto é como se dizer. Fica a ideia no ar. Santos da casa não fazem milagres. Já há bocado não me lembrei, agora já o posso dizer. É um dos que me vem sempre à mente, não é? É um provérbio que gosta mesmo. Se enquadra. E quem é o José Nuno Amaro? Há o José Nuno Amaro, que as pessoas conhecem, ou o Nuno Desamaro. Há uma diferença entre as duas personas? Há mais pelo meio. Há mais? O nome de cartão de cidadão é José Nuno da Silva Amaro. Esse é o meu nome real, é assim que legalmente sou conhecido. Quando joguei futebol era conhecido por Zé Nuno. Na minha ida para Barcelos, para o Gil Vicente, aliás, a minha primeira experiência na Primeira Liga, com 20 anos, existia um outro Zé Nuno também. Então eu passei a ser o Zé Nuno Amaro e o meu colega era o Zé Nuno Azevedo. E assim foi, durante 4 anos, 2 em Barcelos, mais 2 em Braga, depois fomos os 2 contratados pelo Sporting de Braga, e aí o meu nome Zé Nuno Amaro, que é o meu nickname de bola, ter sido durante muito tempo. Em casa, como sempre, Zé, não é? A começar pela mãe e pelo pai. Alguma vez utilizaram Zezinho? Não. Geralmente quando era Zé Nuno ou José Nuno é porque eu tinha feito... A geneira. Pronto. E era frequente, se calhar. Não era problemático, mas era aventureiro. É aquilo que eu hoje vejo na praia, tudo muito preocupado com as crianças e todos muito numa forma muito protetora, quando se há coisa fantástica é os miúdos chegarem à praia e poderem andar, só eles, os adultos não queremos ninguém em cima das dunas, mas as crianças poderem andar. Correr à vontade, explorar. Brincarem e saltar. Comer areia também faz bem, faz parte. E as bananas, há uns catos que existem aqui na praia, não é? Chamam-se bananas? Nós chamamos bananas, porque parecem umas bananas, mas não são. São muito azedas, eu não recomendo que as comam. E são comestíveis? Não, penso que não. Eventualmente, num futuro próximo, para tirar água, porque aquilo é uma espécie de um cato, sim, mas não tem espinhos, mas tem umas arestazinhas, parecem umas bananas pequeninas. Cortando, nós vimos que elas têm, parece um aloe vera. Quando nós cortamos, a imagem é um pouco desse género.
Quem sabe se servirá para alguma coisa, mas a ideia é não levarem, porque elas também já são tão poucas e elas fazem muita falta também para sedimentar todas as areias e estes sedimentos que cada vez mais fazem falta à praia, para mantermos estas dunas, sustentá-las, porque infelizmente temos que nos preparar um dia destes, o mar vai subir e esta é a única forma de sustentar a força do mar e a força das ondas, portanto deixem-la lá estar. Eu sempre ouvi dizer, um dizer antigo, que um dia o mar vai levar aquilo que nós lhe tiramos. Concorda com isso? Acredito piamente, cada vez mais, e nós temos essa ideia, ninguém gosta, provavelmente ninguém gostará mais do que eu da Praia da Barra por tudo aquilo que me disse no passado e que me diz no futuro, mas eu olho um bocado apreensivo para o futuro e até os estudos que existem, não é? E que até tiraram 10 anos sobre a possibilidade de ser, desta parte até Mira, ser no fundo comida pelo mar, não é? E estamos a falar nas previsões para 2030. Eu espero que não, da mesma maneira que as coisas vão mudando e têm que mudar, que isso não aconteça e que a própria duna sustente nestes próximos 8 anos, consigamos ter uma duna mesmo forte e coesa, para que isso seja mais uma previsão que saiu furada. Eu espero que sim. Esperemos que sim, porque realmente não queremos perder as nossas belas praias, não é? E acha que nós podemos fazer algo para ajudar na preservação dessas dunas? O que é que se pode fazer? Nas dunas e o passadiço para muita gente pode ter sido uma obra importante. Eu não sou daqueles que seja adepto dos passadiços. Porquê? Porque o passadiço pode ser mais uma ferramenta, como foi vendida, salvo seja, na altura, sim, que é uma forma também de sustentar as areias, mas também é uma forma de mais gente poder circular em cima da duna, mas infelizmente saírem nas zonas onde não podem sair, ou seja, decidirem simplesmente, quando não há estas saídas de acesso à praia, saltarem por ali para acesso ao mar onde lhes apetece. Já acontece lá ao fundo, depois do pontão que está do nosso lado direito, a caminho da Costa Nova, de destruírem algumas redes que foram criadas para manter a areia, mas também para as pessoas não circularem ali, de infelizmente já andarem a destruí-las, porque é ali que as pessoas querem sair, porque para eles dá-lhes mais jeito. É isto que nós temos que entender, isto não pode acontecer, nós temos que, se existe passadiço, e acredito para pessoas com mobilidade reduzida, é um spot fabuloso para poderem respirar este ar todo até à Costa Nova. Para aqueles que são saudáveis, por favor, não temos que sair onde lhes apetece, porque há saídas e o caminhar faz bem. E é isso que eu costumo ver, e costumo ver os mais novos. É isso que me lamento, que são esses que acabam por galgar onde não devem e destruírem essas tais redes que estão, de facto, montadas como se fosse um labirinto, que as pessoas, quando entram ali, não conseguem sair. O que é que fazem? Destroem. E, lamentavelmente, quando a gente chama a atenção, em vez de aceitarem o facto, não, ainda são um bocadinho mais, digamos... pouco cordiais. Para não chamarmos os nomes. Sim. Portanto, é esta a lógica, para mantermos é isso mesmo, é o lixo, é aquilo que trazemos de lixo para a praia, temos que o levar para casa, não colocar nos recipientes, digamos, definidos para o fazer. E é isto, porque a praia, as pessoas acham que muitas das vezes quando nós reclamamos e postamos algumas informações nesse sentido é porque estamos chateados. Não, nós passamos o ano inteiro aqui a preparar a praia para que quem nos visita tenha a praia nas melhores condições. Isso custa tempo, dinheiro, mas acima de tudo é um gosto que nós queremos, e achamos que as pessoas que nos visitam possam de alguma forma ajudar. E é uma coisa que não é a curto prazo, é a longo prazo. Exatamente. Se trouxeram lixo, podem levá-lo. Não há forma de... Tem que se preservar a praia. Exatamente. E algo que temos que preservar é também os nossos intervalos. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Voltaremos a seguir com mais conversa aqui com o Nuno Amaro. Até já. I know how you hate the cold. Spend your life searching for more. Melhor jogador atual, a nível mundial.
Continuo a apostar no Ronaldo. E em termos da atualidade nacional, tem algum que destaque? Sem ser o Ronaldo, por exemplo, do desporto nacional. Talvez o Diogo, guarda-redes do Porto, acho que tem demonstrado ser um valor seguro para o futuro. Melhor equipa da atualidade, para si? Não tem que ser nacional, pode ser internacional. Bayern. A sua banda sonora seria? São duas, é a do Jump, dos Van Halen, e é o Tears in Heaven de Eric Clapton. Do Eric Clapton. Está fácil. Estava difícil. Cantor ou banda preferida? Banda, YouTube. Ok. Palavrões, sim ou não? Palavrões. Ai, muitos. Eu sou homem do Norte. Mas querem que eu diga ao meu... Foda-se. Ok, Mas podia dizer? Podia. Pronto. Podia, Então digo outra vez. Foda-se. E estamos de volta ao Conversa Com, aqui com José Nuno Amaro, que se divide entre o mundo das bicicletas e o mundo da bola, porque foi futebolista, mais precisamente guarda-redes. Conte-nos um bocadinho dessa aventura. Como é que começou no mundo da bola? Porque já sei que sobre rodas começou desde cedo, não é? Sim. E para o treino de bicicleta. E a bola também começou de uma forma divertida. Eu era pequeno, e literalmente pequeno, até porque é um caso curioso. Quando eu era novo, era o mais pequeno do meu grupo. E acabei por me tornar maior em termos de altura do que todos os outros. E como era pequenino, também ia para a baliza. No entanto, onde eu me estreio como guarda-redes foi nos torneios chamados torneios de primavera, que existiam em Águeda, em que eu não tinha idade nem tamanho para participar, então ia assistir ao torneio porque o meu irmão jogava numa das equipas. Num desses jogos, o guarda-redes lesiona-se e eu praticamente sou obrigado a saltar para dentro de campo. Claro, a camisola era mais ou menos assim, luvas nem pensar, e a malta diz que foi um jogo e peras, apesar de que eles não acreditam que a maior parte das vezes eu queria fugir da bola e eles acertavam-me com ela. Não há vídeos dessa época, era Não tão há, giro. não há. Há para aí uma outra foto e aí já com as mangas todas dobradinhas para ficar digno da foto. Mas em termos de parecia quase o Dunga, não é? Assim aquela imagem que vocês podem imaginar. E que idade tinha? Tinha para aí 6 anos ou 7. Aliás, deixaram-me jogar porque se eu não jogasse eles não podiam continuar no torneio porque eles precisavam mesmo de um guarda-redes. Sim, eu não chegava a meio da baliza, estamos a falar numa baliza atualmente de handball, onde eu fico quase, mas naquela época para mim era tudo muito, muito grande. A partir daí, depois vou aos treinos de captação do Recreio Desportivo de Águeda, o meu clube de nascença e obviamente clube de coração, e vou progredindo por ali fora, com 16 anos já era profissional, já fazia parte do plantel sénior, com 16 anos, o que não era permitido, era só a partir dos 17 que se podia jogar. Portanto, tudo para mim foi um sonho que se foi tornando realidade. De facto, aos 16 anos também já recebia um ordenado, coisa que a maior parte dos meus colegas ainda andavam na escola e ia pedir mesada aos pais. Portanto, aos 17 anos sou, no fundo, convocado e faço um jogo. Não, minto, faço 2 pela equipa principal no final da época. Sim. Na época seguinte, com 18 anos, o treinador, a meio da época, decide apostar em mim e foi até ao final da época rotulado como uma dos elementos com valor para o futuro. No ano seguinte faço uma época completa no Recreio Desportivo de Águeda e sigo viagem para o Friamundo, que era um dos melhores clubes da Zona Norte. Antigamente o futebol era dividido, o futebol de segunda divisão, não é, que era a mais forte a seguir à Primeira Liga, a Primeira Divisão, era dividido entre Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. E eu vou para o Friamundo, que a Zona Norte era a mais fortíssima. Ainda hoje é? É, um bocado. Dando nas vistas na Zona Norte, garantidamente tu entravas na Primeira Liga rapidamente. E foi o que aconteceu. Esse ano o Friamundo faz uma época fantástica, luta contra todos os grandes, as grandes equipas candidatas ao título. Ficamos em 4º lugar e só no final quase é que perdemos
o comboio de acesso à primeira divisão. Mas foi uma montra gigante, foi das boas experiências que eu tive na vida. Friamundo também é daquelas terras que me ficou no coração. E dou um salto gigante para Barcelos, no meu primeiro contrato na Primeira Liga, Primeira Divisão na época. 2 anos a ganhar muito bem, para uma criança, um jovem com 20 anos, mas acima de tudo uma experiência fabulosa. Caí na terra certa para me estrear na Primeira Liga e estou por ali 2 anos. Em 2 anos faço quase 30 jogos de Primeira Liga, o que é muito, quando eu não era a primeira nem a segunda opção do treinador, quando eu fui contratado, o que é certo, acaba a época como titular e a partir daí foi sempre. Passado esses 2 anos, sou convidado e sou contratado para jogar no Sporting de Braga, obviamente uma equipa com outros pergaminhos, e lá vou eu para Braga, onde num contrato de 3 anos só estive 2, porque ao terceiro, por incompatibilidades, decidi ser emprestado ao Desportivo Chaves, também estava na Primeira Liga, e acabou por ser, curiosamente, a minha melhor época de Primeira Liga, quase com 30 jogos completos, 27, 28 mais outros de taça, que dei nas vistas desde clubes espanhóis, o Deportivo da Corunha, que na altura era uma das grandes equipas espanholas, até aos clubes portugueses. Na época nós ainda éramos escravos, foi antes da lei Bosman, mesmo sem contrato nós éramos escravos, éramos pertença dos clubes e infelizmente eu ainda era pertença do Sporting de Braga, para onde regresso só para poder negociar a minha saída, que já de forma tardia não me permitiu assinar no Las Palmas de Espanha, para onde eu gostaria de ter ido, e acabo por, em cima do acontecimento, assinar no Beira-Mar, onde eu faço meia época. Infelizmente, que é onde eu me lesiono com muita gravidade, e o futebol para mim deixa de ser opção. Sou operado à coluna, levo uma prótese e sou aconselhado a abandonar o futebol. Foi para tão longe e teve que vir a casa lesionar-se. É verdade. Já viu? É verdade. A gravidade da lesão foi-me aconselhada a não jogar. Obviamente que eu tinha 27 anos e surge uma oportunidade de ir fazer uma experiência à Inglaterra e eu vou para aí fora. Mês e meio Qual foi o clube? no Bradford, num clube que está ligado à história negativa do futebol em Inglaterra, que foi onde aconteceu a maior tragédia do futebol, com a morte de mais de 100 pessoas num incêndio que deflagrou num estádio. Curiosamente, quando eu vou para o Bradford é quando a rainha, também já não está entre nós, foi lá inaugurar o novo estádio e as novas bancadas. Por acaso foi um momento assim divertido. Não conhecia a rainha porque eu cheguei para jogar tipo um dia ou 2 depois dela inaugurar o estádio. Já não foi a tempo. Não, mas ficou de facto a experiência de futebol inglês muito fantástica. Ainda conseguiu jogar? Por acaso não. Não joguei porque... E treinar também não? Não, joguei, isso treinar, mas infelizmente fruto de... Isso foi o que me fez definitivamente fechar o futebol e o meu empresário que me levou para lá, acabou por não cumprir as condições com o clube, nomeadamente com o manager do clube, claro. E eu acabei por ficar lá 1 mês e meio a encher chouriços e acabei por desistir e vir-me embora. Foi um processo que depois foi para tribunal e que não deu em nada, mas para mim foi uma forma triste de definitivamente meter um ponto final na minha carreira de profissional de futebol. Foi exatamente ali. Sim, ali naquele ponto. Exatamente. Depois ainda joguei no Rio Maior, para onde... Depois da Inglaterra. Sim, mas era amador e pediram-me e eu fui fazer, treinava 2 vezes por semana e ia apoiar a equipe. Mesmo não sendo aconselhada. Mas o futebol era algo que me fascinava. E na altura Rio Maior estava a despontar para o desporto em Portugal, estavam a construir a Escola Superior de Desporto, que hoje é uma das boas escolas em Portugal, e então na altura o Presidente de Câmara, David Sequeira, convida-me para o apoiar no desenvolvimento do centro de estágio e ao mesmo tempo dar uma mãozinha ao clube que estava na 3ª divisão. Sim. E eu fiz, mas de uma forma amadora e não como profissional. E aí começa a minha vida extra-futebol, com a constituição de uma empresa ligada ao cinema, é verdade. Esta minha vida... cinema? Ao cinema, mas à exploração de salas de cinema em Portugal. Que giro. O que foi tão divertido e nós éramos tão inovadores no que fazíamos nos cinemas em Rio Maior, que foi a primeira sala que eu aluguei, que tive a visita de pessoas tão ilustres como o Luís Bordalo,
neto do Luís Bordal Pinheiro, que toda a gente conhece como, que era na altura o dono da Luz ao Mundo. Mas que nós fazíamos tanta coisa curiosa e divertida e enchíamos salas de cinema no interior, ele um dia foi lá ver o que é que se andava a passar. Foi a minha veia criativa que transformou uma sala de província numa sala cheia de quase de segunda a sexta. E o que é que cativava as pessoas a irem lá? Era... Atividades diferentes, filmes diferentes, o que é que era? Imaginemos, estamos a falar na época que foi a estreia do Mr. Bean, e nós tínhamos um sósia do Mr. Bean em Rio Maior, e nos cartazes que distribuímos em toda ali a região era que o Bean ao vivo, nunca dissemos que era o Mr. Bean, Bean como feijão ao vivo. E arranjámos um mini, conseguimos ter o apoio da própria GNR, a Abrite. Vocês imaginam, eram milhares de pessoas. Primeiro os 450 conseguiram comprar bilhete, depois eram milhares na rua à espera da chegada do Bean. Arranjámos um mini exatamente igual, amarelo. Arranjámos 2 guarda-costas que os 3 dentro do carro não cabiam e um carro da polícia a abrir caminho. Foi um sucesso. Ele com um fato lá de uma loja que tinha pai 10 anos, eles não conseguiam vender a ninguém, porque era mesmo tão feio que ainda tinha o preço pendurado. Toda a gente que se lembra do filme Mr. Bean era exatamente a recriação daquilo. E então, coisas desse género, tipo o dia do Halloween fazermos, escondermos teias de aranho e aranhas, que em precisos momentos em que no filme aconteciam algo desse género, nós deixávamos cair, tipo do balcão para a plateia. E isto foi em que anos, mais ou menos? Foi de 98, de 97 a 2001. Ainda é uma coisa que eu ficaria fascinada se isso me acontecesse numa ida ao cinema. Ainda é bastante atual o tipo de experiências que proporcionavam. Mas foi tão... Imagina, e oferecíamos filmes, eram aqueles filmes baratos que toda a gente, não é, aqueles blockbusters que toda a gente gosta, ao fim da sessão normal, não é? Sim. Nós oferecíamos, tipo, ao sábado à noite, oferecíamos um filme adicional, as pessoas não queriam, imaginamos, as pessoas não queriam ir para a noite, mas queriam ver mais um filme. E nós fazíamos isso, escondíamos prémios debaixo das cadeiras, tipo sacos de pipocas, bebidas, era tudo desta forma. E promovíamos o cinema de forma muito divertida, desde irmos às igrejas das paróquias, das freguesias, dizer ao padre, você diga que o filme que vai lá estar este fim de semana era este. Até os padres meteram ao barulho. Tudo, nós metíamos tudo ao barulho. Foi das boas fases da minha vida e acredita que foi talvez por isso que o futebol, não me esqueci, mas consegui me aliar do futebol muito rapidamente. A partir daí, 2001, crio a Ideia Viva, que no fundo começou por ser uma escola privada de guarda-redes, mas transformou-se numa grande empresa de eventos, chegando a 2010 a liderar o mercado internacional de eventos. A minha vida era uma semana em qualquer país da Europa, a negociar já os eventos que nós tínhamos, nomeadamente o Crianças na Lua, que é o projeto português para crianças que mais sucesso teve até hoje. Esteve em mais de 28 países, estive no outro dia a avaliar, e contou com mais de 850 mil crianças a participar. Era um projeto espacial em que as crianças vestiam mesmo a pele de astronauta e que ainda hoje existe. Foi visionado por mais de 6 milhões de pessoas, porque era um projeto montado dentro dos shoppings, os shoppings que na altura estavam, digamos, tipo cogumelos a nascer por toda a Europa. Sim. Então a minha vida era essa. Chegámos a montar uma filial na Polónia, onde durante 2 anos trabalhámos quase com todo o leste, que infelizmente hoje é o que é, mas que visitei países que hoje lamento estarem tão próximos daquilo que está a acontecer e países que me fascinaram. Portanto, a minha vida transformou-se num filme com a experimentação e a vivência de tantas culturas e tantas, enfim, com tantas vidas dedicadas ao nosso projeto. Esse era um dos projetos, era o mais famoso, e ele ainda hoje existe, sei que há pouco tempo foi para Angola e por aí fora. Essa empresa eu vendo-a a um investidor que era meu sócio, mas queria investir e no fundo, projetar a empresa. Em 2010 eu vendo a minha parte da empresa que eu fundei, Ideia Viva, e parto para o outro sonho, que era dedicar-me à mobilidade, projetos sustentáveis. Então vamos a essa parte, a seguir um curto intervalo, que assim exploramos de melhor forma. Já viu que realmente o Nuno é uma pessoa bem diversificada e que vale a pena conhecer melhor, por isso continua connosco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltaremos a seguir. Até já!
Campo ou cidade? Ai, campo ou cidade? Campo. Praia ou um ambiente mais urbano? Não, praia. Praia sempre. Preto ou branco? Branco e preto. Doce ou salgado? Agridoce. Pronto, já estava a ver essa resposta. Filme preferido? Clube dos Poetas Mortos. O último livro que leu? Ui. Sem Penas, do Woody Allen. Autor preferido tem? Não, sou pouco de ler. Expressão ou citação que o inspire no seu dia-a-dia? O melhor da vida é de Borla. É uma tradução assim um bocado à letra para português, não é? Sim. The best in life are for free, mas é essa. Que bonito. Cor preferida? Azul e laranja. Não sai de casa sem? Telemóvel. Destino preferido? Não ter. Provérbio preferido? Eu por acaso sou de provérbios, mas agora de repente não me vem assim nenhum que me faça ver como o meu preferido. Mas eu sou pessoa de provérbios, ando a vida sempre a É uma vida de provérbios. provérbios e trocadilhos. Sou assim muito Gosta. Coisas que o tirem do sério. falta de respeito, falta de civismo, a forma fria e calculista como as pessoas hoje se desligam do mundo e não preservam nem o respeito nem a vida dos outros. E fobias? Fobias? Falta de ar. Estamos na última parte deste A Conversa Com, onde temos Nuno Amaro aqui a falar-nos um bocadinho sobre a sua vida, sobre os seus projetos, os seus sonhos. E ele ia nos confessar mais um sonho que viu cumprir. Quer avançar? No meio disto tudo, o grande salto para aquilo que faço na atualidade, não é? Os projetos na mobilidade, com a venda da Ideia Biba. Em 2010, fico uma microempresa que já existia dentro da Ideia Biba, que se chamava WiseU, ainda hoje se chama, que era no fundo um Fab Lab de ideias e de projetos, muito focado na parte da mobilidade, mas também em conceitos inovadores, coisas diferenciadoras. Então é tipo uma empresa de criatividade, Sim, como uma concentração de... Experimentação, sim. Criar projetos, tanto meus como também desencadear nos mais novos formas de meter em prática projetos que, enfim... Para serem empreendedores e criativos. Exatamente, mas serem um bocado da casca e de muitas das vezes acreditarem que eu sou exemplo perfeito, que não segui o sonho português. Eu acho que a minha lógica tem muito a ver com o sonho americano, de que onde valorizam mais o empreendedor que faz mesmo que falhe, mas que continuam a apoiar, do que a lógica portuguesa que é, e que os mais novos sempre tiveram esse pavor de criar coisas e terem medo de falhar, porque se falharem só têm uma oportunidade. Nada disso. E eu fugi um bocado a esse paradigma e acabei por estimular, criando essa WiseU como um Fab Lab e dando a oportunidade de dizer: eu sou exemplo perfeito, que eu quero é falar dos meus erros, de tudo o que é sucesso vocês já conhecem. E acaba por ser uma excelente, digamos... Os erros são tabu. São, mas é dos erros que eu gosto muito de... Eu nunca mais me esqueço de, antes de toda esta vida, de ir ao ouvir, nem sei se foi num TEDx, mas acho que sim, talvez dos primeiros, alguém falar de casos de sucesso, histórias de sucesso. A que mais me fascinou até hoje foi de alguém que, no meio de todos os seus erros e desvios da rota que ele pensava que seria o que estava previsto para a vida dele, ter chegado a um processo criativo e, enfim, ter fundado uma empresa que acabou por se tornar credível. E estamos a falar de já na altura ele ter uma doença contagiosa, de uma viagem que fez, chegar cá, ter ficado privado da família, mas quando ficou privado da família, obrigou a trabalhar numa coisa que ele não queria trabalhar e no meio daquilo criou algo que acabou por se expandir. Quando ele acaba de ter o processo criativo e vai para arrancar,
acho que tem ou escorrega, ou cai e parte uma perna e é obrigado a ficar novamente de molho, mas nesse processo conhece pessoas que ele não queria colocar no projeto, acaba por colocar no projeto, e foi uma história, ele a contar aquilo de uma forma sempre muito divertida, não é? Apesar sim. e eu achei Aquele típico, as coisas acontecem por uma razão. Acredita nisso. ele nunca se deixou nunca deixou de acreditar no que estava a fazer. E então a Wise U cria esses projetos, cria a Angel, que é talvez dos projetos mais emblemáticos, que é um quadro de bicicleta feito de desperdícios de madeira e de cortiça, e acaba por me abrir portas de mundos tão diferentes como participar no maior evento de arte e design no mundo, que é o Miami Art Basel, que se realiza em Miami em dezembro, e que só para podermos entender o que é transacionado em termos de obras de arte e de design durante aquela semana é superior ao nosso orçamento de Estado. Uma coisa louca, onde eu fui convidado para estar com a minha Angel como um projeto de design, não como uma bicicleta, um projeto de design, o que eu achei fascinante e é um mundo que não estaria à espera de conhecer e que, pronto, me criou algumas expectativas. Depois de voltar ao Wise U, continuo a apostar em projetos desse âmbito, até que em 2016 eu avanço para a empresa a Nunes Amar Indústrias, muito focada só mesmo para a mobilidade, no desenvolvimento de projetos dedicados à bicicleta, tanto na escola como nos municípios, e felizmente, embora que isso acontece porque acabamos por criar projetos diferenciadores e que hoje nos permitem estar no universo de mais de 12 mil crianças em Portugal e também criando conceitos que estão agora a ser aplicados um pouco por todo o país. No meio dessa lógica da mobilidade, e para que as pessoas entendam, em 2007 desenvolvemos um projeto chamado BUT, Bicicleta de Utilização Estudantil, ainda com a ideia viva, mas que já tinha a Wise U, ou seja, a empresa dedicada ao FebLab, mas dedicada também à mobilidade naquela época. Com a Universidade do Minho fazemos um projeto tal chamado BUT, que é o primeiro sistema de bike sharing académico em Portugal e mesmo a nível internacional. Venceu o Prémio Já ouvi falar nesse sistema, sim. Venceu o Prémio Nacional de Mobilidade em 2007. 10 anos depois, com um projeto que desenvolvemos também dedicado à bicicleta, em Águeda, com o município de Águeda, com a Câmara Municipal de Águeda, chamado Mais Bicicletas, faz com que o município de Águeda receba também o Prémio Nacional de Mobilidade. Ou seja, ao fim de 10 anos, ou num hiato de 10 anos, criamos dois projetos que criam história e que criam, acima de tudo, uma cultura, digamos, de relevo para outros projetos que foram nascendo pelo meio. E aqui na Barra, o que é que acontece nesse âmbito das bicicletas e assim, há algum projeto? Na Barra as pessoas não sabem, mas uma dessas bicicletas, a Angel, uma bicicleta em memória dos meus dois avós, o avô Lázaro, que é o verdadeiro lobo do mar, nascido e criado na Barra e na Gafanha, e o meu avô Miguel, nascido e criado em Águeda, e a personagem ligada às bicicletas. Há uma bicicleta, uma Angel, que é a Baicalau, que é no fundo uma brincadeira com o bacalhau, mas que está exposta no aquário dos bacalhaus. Provavelmente, certamente as pessoas ao sair já viram lá uma bicicleta que tem no seu quadro, tem incrustado uma espinha de um bacalhau, de ela se chamar Baicalau, criado com muito prazer com um desses jovens sonhadores a quem eu dei a mão há uns anos atrás, mas que infelizmente já faleceu. Para mim também passou a ser um memorial do Bruno. Uma homenagem justa. Em que os colegas ainda hoje vão visitar a bicicleta e vão ver de facto o seu projeto. Também um aluno que se formou na Guarda e que para lá fugia quando a sua criatividade assim o exigia ou precisava de respirar. Esse é dos projetos que está ligado aqui. Agora, de projetos de futuro, sim, o próximo ano será um projeto em que eu espero que consiga, com o município de Ilha, criar uma lógica de patrulheiros com uma área. Fica aqui a dica. Essa reunião vai ser para breve, mas acima de tudo para criar mais valias, não só na parte da mobilidade, mas
ajudar a simplificar o processo que tornou-se um bocado anarca desde a utilização dos passadiços por bicicletas, pessoas, quando a lei diz que não, mas no fundo nós não queremos proibir que isso aconteça, queremos é transformar essa experimentação em algo que não perturba a vida de todos. Claro. E na praia também um projeto inovador, não só da recolha de lixo, também com umas bicicletas muito especiais, mas também com a criação de um posto mesmo de patrulheiros ativos que possam fazer pelo menos numa primeira fase da costa ou da Praia da Barra até ao final da costa, consigamos ter aquilo que fazemos em algumas zonas de interior e de floresta, mas que se consiga fazer isto. Estes são os meus motos. Até lá, como cidadão, espero que a parte cívica da entrada e saída da Barra seja cumprida. Acontecem muitas coisas que não podem acontecer. Lobo, não sei também se já reparaste, uma nova passadeira. Sim, Em frente ao atravessei hoje. Graças. Felizmente, sim, nós temos que colocar mais. A Praia da Barra não é uma autoestrada e as pessoas saem da autoestrada e fazem todas as atrocidades possíveis sem terem noção que é 40 desde que entram até que sai. Depois, em termos, como falámos há bocado, em termos de limpezas de praia, sim, e bem feito com esse programa que é o Não Lixes a Praia, muito bem feito, com os amigos do oceano, com o Roots e todas as intervenções das escolas de surf que acabam por também promover um bocado a praia. Eu espero que os patrulheiros possam também simplificar o processo deles e todos em conjunto criar uma praia bem mais interessante. nossa. Exatamente. Não é? E nós tínhamos falado antes desta entrevista em off que você tem um objetivo muito específico, que dada a sua experiência de andar a viajar por Portugal, tem um objetivo muito interessante, que é visitar. Os 308 municípios, só me faltam 16, 14 ou 16. São todos nos Açores. E posso-vos dizer que a última visita vai ser à Ilha do Pico, porque eu quero ir ao ponto mais alto de Portugal, se a malta não sabe, é no Pico. É no Pico, exatamente. Em Portugal continental é na Serra da Estrela. Exatamente. Quero lá ir acima, colocar uma bandeirinha e dizer assim, eu conheço o meu país, e vocês? Portanto, melhor do que ir à Lua é conhecer um país de uma ponta à outra, e foi com essas viagens que eu aprendi a conhecer o país e a criar os projetos de mobilidade que eu hoje apresento aos municípios com um conhecimento para lá daquele do que vem escrito. Portanto, essa é a minha grande viagem, é fechar um ciclo que tem sido de facto fantástico e conhecer Portugal, porque é de facto o melhor país do mundo. E a Praia da Barra, uma das melhores praias do mundo. Exatamente, não poderíamos acabar de melhor forma, com chave de ouro mesmo. Obrigada, Nuno, por realmente aceitar o nosso convite e já sabe, nós voltaremos num próximo programa com mais um convidado, mais uma personalidade aqui associada à Praia da Barra que vai gostar de conhecer. Até lá!